Olá, estamos aqui para mais um programa Jovens Pensadores, o programa em que você, jovem pensador, é sempre a estrela. Vocês viram que a semana passada nós estreamos com mais uma estrela, que é a Sabrina, que veio aqui colaborar com a gente com o Direito em um Minuto. Um direito que é tão caro e deve ser tão caro para todos nós. Ainda que a gente não queira exercer, mas é importante saber para pelo menos reivindicar o que é seu e não ficar cobrando o que não é seu. E principalmente conhecer suas obrigações e cumpri-las, porque o direito do outro nasce exatamente a partir das suas obrigações conhecidas e cumpridas. E por falar em direito, que é a minha paixão, eu tenho muitas. Hoje nós temos aqui uma jovem pensadora, mais uma, para acrescentar mais ainda conhecimento para todos os jovens de idade ou de atitude perante a vida que nos assistem, para falar numa parte do direito muito importante que vai tocar num assunto primordial em nosso país e que vive uma crise que parece que não consegue ser debelada e cada vez mais se acirra, que é a saúde. Como é que o direito pode ajudar as pessoas que sofrem por não ter seus pleitos atendidos nessa área tão delicada e que permeia o tempo todo entre a vida e a morte? Com vocês, a doutora Bruna Hernandes, que vai aqui compartilhar tantas lutas em prol de uma saúde melhor para as pessoas. Boa tarde, Bruna. É um prazer enorme estar aqui com você pela primeira vez, primeira de muitas. Boa tarde, Rosimar. O prazer é todo meu. E aí, conta um pouco aí das suas lutas nessa. Você é especialista na área, né, Bruna? Isso, eu sou pós-graduanda em Direito Médico da Saúde. A luta em si, Rosilma, ela consiste mais, iniciou, para ser bem sincera, com alguns casos pessoais. Eu acabei identificando algumas situações que a minha família acabou sendo acometida, pessoas próximas de mim, e eu acabei embrenhando aí uma luta em prol a essas pessoas que ficam sem defesa na área da saúde. Eu tenho alguns casos no escritório que chamam uma certa atenção aqui para a nossa região, que são os erros de diagnóstico. Talvez, e aí é uma interpretação que eu faço de forma pessoal, é pelo trabalho, pela falta de tempo, talvez, que o médico hoje, e aí eu não estou querendo inverter valores, né? Como acontece muito hoje no Brasil com uma série com o policial militar, não é isso que eu estou querendo fazer. Então, claro, a gente levantando a carga horária que o médico tem, não só os médicos da área pública, mas também da privada. Eles têm uma carga horária muito extensiva, eles precisam, inclusive, ter essa carga horária. E aí a gente encontra um problema. Para que eles possam atender, na área pública a gente sabe o problema crônico que existe e, portanto, a falta de médicos para atender a população. Na área privada, enxergo como um problema financeiro, até pela crise que que hoje se encontra o Brasil. Nesse sentido, a contratação tem sido inferior à demanda, e aí sobrecarrega o profissional. E o que isso, de ordem prática, qual a consequência disso? O principal problema que eu tenho no meu escritório é o erro de diagnóstico, porque o profissional precisa atender rápido aquela fila de paciente que está acometido por algum tipo de problema, alguns mais graves do que os outros, e acaba não tendo tempo hábil para conversar, para poder sentir. Eu sou prova viva de... Recentemente, eu estou até um pouco gripada, passei no pronto-socorro e não fui examinada, não fui tocada. Ou seja, como você pode ter um diagnóstico sem ter esse contato físico? Então, o principal problema que eu enfrento hoje no escritório é erro de diagnóstico.
E você sabe, Bruna, uma coisa também que você está falando aí, eu estou pensando aqui, você sabe que eu sou uma fã ardorosa, defensora ferrenha do conhecimento, do compartilhamento de conhecimento. Inclusive desse mestrado que eu estou fazendo em Direito da Saúde aqui em Santos, lá na Unisanta, que está maravilhoso, né? Eu estou há um ano já. Nós discutimos muito isso, porque o médico, ele às vezes vai pôr o olho em você pela primeira vez. Se você não tiver o mínimo de capacidade de identificar alguns sintomas para ele que sejam significativos, pelo menos apontem numa determinada direção, porque a gente sabe que milhares de doenças têm os mesmos sintomas. Como é que esse médico vai diagnosticar precisamente? Então, o paciente tem que ajudar muito, né? Porque ele se conhece mais. Então, na medida em que o próprio paciente tem o hábito de se conhecer, de se observar, de saber como é importante passar certas informações, né? E isso a gente não tem, né? Então, assim, é verdade isso tudo que você falou, o médico não tem tempo, o médico tem que atender milhares de pessoas, 1 minuto cada uma, então ele às vezes nem olha para o paciente. Há também agora, hoje, uma limitação do exame clínico, que é aquele exame de você ser apalpada, que quase nunca você consegue passar por esse exame, se confia muito na tecnologia, e às vezes a tecnologia não mostra, porque a doença está muito no início, né? Então eu acho assim, que uma população qualificada, que tenha conhecimento, né? E isso é possível, claro que não é da noite para o dia. Eu acho que e também um médico treinado também, porque ele entende de medicina, mas será que ele recebeu algum treinamento como atender pessoas? Outra coisa, temos menos médicos do que o necessário? Claro, sabemos disso, né? Sabemos disso, a saúde é muito cara, porque ela está cada vez mais cara, toda baseada na alta tecnologia, que é caríssima, né? Então, a saúde, ela muitas vezes não cabe nos planos de saúde. Os planos de saúde estão todos quebrados. Fora, a gente nem vai entrar no assunto da corrupção, que também ajuda bastante, né? Mas então eu acho que faz parte, e tudo que envolve o ser humano, não existe solução fácil. É tudo uma série de fatores que, combinados, dá para ter um bom resultado, né? Você levantou agora a questão da população que precisa saber, inclusive passar os sintomas. Eu acho que o que está faltando mesmo, e aí eu estou falando do ser humano, é o diálogo, né? Perfeito. É necessário ter esse diálogo, porque às vezes o paciente, ele nem sabe que aquilo é um sintoma, né? Então, se o médico, novamente, não estou querendo inverter valores aqui, mas ele poderia estar mais preparado para poder atender aquele paciente, para poder, através do diálogo, tentar extrair daquele paciente os sintomas para que ele possa ter um diagnóstico um pouco mais preciso. E até ensinar um pouquinho, né? Também, alguns médicos fazem isso, né? Também. E uma outra questão, que são os exames clínicos, não tem como o médico pedir exame sem ele ter um mínimo de problemas sintomáticos. Para isso, ele precisa fazer o básico, ele tem que seguir um protocolo, na maioria das vezes ele segue, então ele precisa conversar com o paciente, ele precisa tocar o paciente para poder ter um diagnóstico a ponto de levar aos exames necessários para que se confirme ali um diagnóstico mais preciso. Eu tenho um caso no escritório de erro de diagnóstico gravíssimo. A paciente, ela deu entrada num hospital aqui da nossa Baixada Santista e o médico que a atendeu, no plantonista, através dos sintomas, tocando e conversando com a paciente, ele identificou que poderia ser um apêndice, uma apendicite, e pediu os exames necessários. Ela realizou todos os exames e teve a mudança de plantão. Então, quando ela retornou juntamente com o atual médico, né, o médico plantonista, e junto com os exames, o médico sequer olhou, e aí são palavras da paciente, né, que fique bem claro, sequer olhou para a paciente, sequer tocou a paciente, e mesmo munido
com o resultado dos exames, liberou a paciente, prescreveu uma medicação, dizendo que era uma simples dor abdominal. Essa paciente quase veio a óbito 3 dias depois, porque a apendicite se rompeu e ela precisou passar por uma cirurgia de grande relevância, né? Então, aí nesse caso, não é só o erro de diagnóstico, é também um erro médico, né? Que precisa, obviamente, ser apurado com uma perícia técnica, mas claramente houve aí uma negligência do médico. Imperícia também, né? Porque o médico, como ele é um profissional da área, né? Sim. Culpa por imperícia. E você está falando isso e me ocorreu, eu acho que até eu vi numa entrevista sua, em algum lugar, você acho que tocou nesse assunto, o problema das compressas que ficam dentro dos coitados lá. Existe um caso aqui em Santos, não sei se você conhece, talvez até seja seu, não sei, mas saiu na tribuna aí, grande repercussão, que o médico foi inocentado, o advogado de defesa do médico eu conheço, inclusive fez faculdade de Direito comigo. O médico foi inocentado porque, segundo a defesa, as compressas ficam cheias de sangue só que a gente sabe um pouquinho de nada que tudo é contado. Tudo é contado justamente por isso. Então, tantas compressas grandes, tantas compressas pequenas. Então, na hora que tira, tem que contar tudo, né? Uhum. Então, justamente porque elas ficam embebidas de sangue, fica igual. Então, não há como saber se ali tem uma gaze, uma compressa, o que for, né? Mas, apesar de tudo isso, pelo menos no primeiro grau, esse médico foi inocentado. Porque não havia como ele saber que era uma compressa. E isso aí, imagina a complicação que deu uma infecção, e não foi considerado erro médico, né? Então, você teve algum caso desse lá no seu escritório? Conhece alguma coisa disso? Esse caso não é meu. Mas não já ouviu falar? Já ouvi falar. Não tenho paciente que tenha sofrido esse tipo de problemas. Conheço uma pessoa que até hoje vive com uma gaze, mas é até uma colega advogada, mas ela tá com a gaze e vai permanecer com a gaze. Sim, porque aí se não morre, o organismo encapsula, porque o organismo é genial, né? Encapsula e aí tudo bem. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já com mais Bruna Hernandes com você. Voltamos com mais doutora Bruna Hernandes, um assunto muito importante que é o erro médico, o erro de diagnóstico. E aí, como é que a gente faz? Uma pergunta para você, Bruna. A gente está estudando isso também lá no mestrado e existem diferenças entre
erro médico, realmente, erro de diagnóstico, né? E quando não pode ser caracterizado como erro médico, porque naquelas circunstâncias ele não seria capaz de prever. Então, mas para o paciente que é leigo, ele não quer saber, ele quer saber de ficar bom. E aí, de repente, ele não fica bom, há algum problema qualquer desse tipo que não há possibilidade de previsão, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que sofre uma cirurgia, né? Que tem chance de dar certo 99%, nunca é 100%. E por algum motivo qualquer, a pessoa naquele momento lá da operação dá uma parada cardíaca, a pessoa morre durante a operação. Ou então, a operação é um sucesso, ela vai para o quarto e de repente, por conta do acompanhamento, alguém troca o remédio, ou ela é acometida por uma infecção hospitalar e ela vem a óbito. E a família não quer saber. O culpado é o médico, né? Como é que fica nesses casos? É fácil conversar com a família? É importante... Como diferenciar o erro médico, o erro diagnóstico e os erros que não é possível o médico prever, que podem acontecer? É importante a gente pensar que a prática da medicina, o exercício da profissão, ela é uma profissão de meio, como a minha, como a da professora, a da doutora, a da mestranda. Então, a gente precisa entender a postura do médico também. Ele, no momento em que ele precisa tomar uma decisão, e aí eu estou falando numa decisão mais urgente, ele tem alguns caminhos e ele precisa, obrigatoriamente, seguir alguns protocolos. Seguindo aqueles protocolos, fica muito mais fácil para que ele não seja culpado de algum suposto erro. É claro que a família, a gente sabe, eu já tive um vô recentemente falecido, a gente quer culpar alguém pela morte de um ente querido, é natural do ser humano, mas é importante identificar caso a caso se houve sim um erro de diagnóstico, se houve sim um erro médico, e se o médico seguiu os protocolos e o desfecho seria inevitável, não foi por conta do médico. Muito embora o ser humano tenha a tendência de culpar alguém. É importante que no erro médico a gente consegue identificar de pronto aquele erro que é um pouco grosseiro, né? Eu tenho um caso, e aí volto a dizer em termos práticos, de um bebezinho que também aqui na nossa Baixada Santista, num hospital aqui na Baixada Santista, ele nasceu de parto cesariana e ele teve o braço quebrado. Até aí a gente não sabe se houve um erro ou não, se houve uma imperícia. Mas, no momento de engessar o bracinho, engessaram o braço errado. Ou seja, nesse caso é evidente. É muito evidente. Nesse caso é muito mais fácil de se identificar. Um outro caso também, o paciente entrou para fazer uma cirurgia da coluna e saiu com o nariz quebrado. Ou seja, alguma coisa aconteceu naquele caso concreto. Outros casos não. Outros casos é necessário uma perícia mais aprofundada. Ninguém quer culpar ninguém. Não é, novamente reitero, não é questão de inversão de valores, mas a gente precisa apurar e os culpados precisam ser penalizados. Do mesmo modo que lá no escritório eu faço uma prévia, eu sempre peço o prontuário médico e se há indícios de que realmente não houve um erro médico, que o familiar querendo culpar alguém, eu, com toda delicadeza, explico para o cliente ou para o familiar do paciente e acabo não pegando o caso. Bruna, você falou numa coisa importante, prontuário médico. Prontuário médico é do paciente, ele tem todo o direito de ter total acesso, pedir o original, pedir as cópias, enfim. É fácil obter isso? Na maioria das vezes, sim. Mas eu estou com um problema gravíssimo. Na maioria das vezes, sim, quando não há indícios de algum erro. Quando há indícios de algum erro, que é o caso que eu tenho no escritório, a dificuldade aumenta. Nem a polícia militar batendo na porta, um hospital aqui da Baixada Santista liberou o prontuário da paciente. Mas mesmo com ordem judicial? Ainda não foi nesse extremo, entendi, né? Ainda não chegou nesse momento. A princípio, foi solicitado, foi protocolado, nem o protocolo
eles receberam. Nem o protocolo. Então, assim, eu percebo... Né, que você hospital. Eu percebo que não é difícil. Se há algum indício, começa a existir a dificuldade. Entendi. E aí a gente sabe que... O que eu oriento ao paciente? Você pede, negou, faz um protocolo. Negou, aí é via judicial. Não tem outra alternativa. Sim. Né? Isso é importante porque muitas pessoas não sabem, mas como é que eu vou fazer, né? Então é importante saber que o paciente, ele tem direito a todas as informações. Aliás, deve acompanhar, inclusive, com respeito à saúde dele. Ele é que toma a decisão, ainda que ele decida por morrer, eu não quero fazer o tratamento, eu não quero continuar no hospital. Eu assumo o risco, e se ele não tiver condição de assumir esse risco, a família pode assumir esse risco de tirar, por exemplo, porque às vezes acontece, por exemplo, tá com câncer terminal, a pessoa não quer morrer no hospital, não quer ser espetada, não quer ficar no UTI, quer ir para casa, quer morrer em casa. Então as pessoas precisam saber realmente. Outra coisa importante também, que é um direito que as pessoas têm e que muitas vezes o hospital cria problema, é o acompanhante para o menor de 18 anos e para o maior de 60. Sim. Fala um pouquinho disso, Bruna, para os nossos telespectadores. Em relação só voltando um pouquinho, que eu acho importante falar, porque o caso que eu tenho no escritório é de uma mesma paciente que envolve todas essas questões. Segundo a mãe da paciente, parece que ela precisava realizar um determinado exame e ela veio a falecer. Ela deu entrada para fazer um tratamento de hemodiálise e veio a falecer por pneumonia. Mas durante o percurso, a estadia dela no hospital, que foram acho que 10 ou 15 dias, um pouquinho mais talvez, muitas coisas aconteceram, muitos erros evidentes aconteceram no período do tratamento. E recentemente ela foi pedir o prontuário médico e disseram para ela que a escolha foi da filha dela não realizar o exame X. Como que você pode discutir em relação a isso? É necessário o médico, o hospital, que peça ao paciente, quando, entre os exemplos que você deu anteriormente, não queira realizar um tratamento ou queira ir embora para falecer, passar os últimos dias em casa, é necessário que ele assine um termo de consentimento. Sim, exatamente. Se não tiver o termo de consentimento, não há o que se falar. Mas normalmente isso aí é safadeza do hospital, porque quando você manifesta a vontade de levar o seu ente querido ou a própria pessoa, o próprio paciente quer sair, a primeira coisa que eles fazem é trazer o termo de consentimento para você assinar. Quando quer sair. Quando está na cara que aí não houve, e eles estão dizendo que houve. Sim, mas é importante que se saiba. Sim, importante que se saiba. Porque senão eles ficam naquele, como é que eu provo que a minha filha... Inclusive até transferir de hospital, né? Sim, porque às vezes você não está contente com o andamento, ou conseguiu a vaga num hospital mais avançado. Ou não tem estrutura. Né? Quantos mais hospitais avançado? Na Baixada Santista a gente não tem estrutura. Exatamente. E o paciente está prestes a virar óbito por alguma... Isso, então você pode levar para São Paulo, enfim, você também tem que assinar um termo de consentimento de estar transferindo, enfim. Né? Exatamente. Então os hospitais eles se cercam muito bem, então se ele está dizendo que ele tem que apresentar. Sim. Porque provavelmente não houve. Não houve. Não houve porque a primeira coisa que eles pedem é assinar o termo de consentimento para poder inviabilizar. Outra coisa também que eu acho importante falar é que as pessoas não são obrigadas a fazer exames invasivos, tratamentos invasivos, né? Porque às vezes, por exemplo, quando você vai passar por uma perícia médica, por exemplo, no INSS e outras perícias, né? O pessoal, por exemplo, é cometido por LER, né? Você tem síndrome do túnel do carpo? Não, isso aí você faz uma operaçãozinha, fica bom, não precisa licença, não precisa aposentar, não precisa nada. Bom, tudo bem, só que a gente tem até o exemplo do João Carlos Martins, né? Que uma das mãos dele foi isso, por causa do piano, ele operou e a operação deu errado e ele ficou paralítico. A outra não, a outra foi um assalto que levou uma tapa na cabeça lá, uma
uma pancada, e ele ficou, coitado, azar, né? Ficou sem as duas mãos, problema. Mas é porque qualquer operação pode dar errado, né? Sim, então você não é obrigado a fazer nenhum tratamento invasivo. Não pode dar errado. Eu discordo um pouquinho que ele deve seguir uma linha tênua. O resultado ele tem que ser previsível. Sim. É claro que o médico é um profissional, o exercício dele é uma profissão de meio e que ele não pode prever o resultado. Mas, diante de um protocolo, diante de uma circunstância, o resultado ele é previsível, Sim. né? Se espera um resultado... Talvez não em toda a sua extensão, mas Sim, em grande parte. Exatamente. Alguma coisa fora daqui que estava previsto naquele procedimento, aí sim eu entendo que não Ele pode, por exemplo, não pode garantir que vai ficar 100% Sim, bom, pode ficar 80%, né? Então, todo mundo fala que cirurgias humana, né? Então, cirurgia de risco, porque isso. A gente sabe... Ou às vezes nem sabe o que tem no nosso organismo. Exato. Né? Às vezes é uma surpresa para o próprio médico. Exato. Ele pensa, por exemplo, você não tá com um movimento, com problema porque tem um tumor, mas é benigno. Uhum. Vai que de repente abre, olha bem e descobre que atrás do benigno tem um, né? Uhum. Tudo isso. A medicina é uma ciência humana, né? Então sim. Ela não... Por isso... Não, e também os médicos, muitos médicos, e aí é uma experiência pessoal, minha mãe teve um câncer de mama, que era in situ, e ela passou por uma cirurgia, a cirurgia era já prevista, que era para retirada da mama, em tese não teria outros problemas, não teve, graças a Deus, mas o médico ele deixou muito claro que no momento em que ele fosse iniciar o procedimento, no decorrer do procedimento, poderia encontrar alguma coisa que não estava nos exames. Então os médicos eles sabem disso, né? Eles vão investigar, eles têm lá, óbvio, todos os exames, tudo próximo do que é previsto, mas a gente não sabe, né? O meu avô, ele estava com câncer na garganta, só que ele tinha efizema pulmonar. E a chance dele ficar ali, o câncer na garganta, ele é operável, né? Muita gente consegue sobreviver. Mas meu avô tinha 50% de chance de ficar na mesa. Por causa do enfisema. Por causa do enfisema. A decisão foi dele. Então, tudo isso, ele faz parte da nossa vida, faz parte da vida do médico e precisa ser entendido isso de uma forma clara, né? Não adianta a gente ficar aí achando culpados, mas também não amenizar, porque muita gente deixa de entrar com uma ação por achar que também não vai conseguir. Bruna, olha, você foi brilhante, vai voltar muito mais vezes. Aliás, vamos fazer umas parcerias aí para abrir a cabeça dessas crianças sobre o direito, que é maravilhoso. Vamos. Está convidada a voltar quantas vezes quiser. Obrigada. Aqui está meu amigo Glauco Braga, maravilhoso, que já está intimado a trazer a Bruna mais vezes aqui. Um prazer te rever, um amor de pessoa, competentíssimo, maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que foi só Bruna Hernandes, porque ela tinha muita coisa a falar. E sábado estamos com você às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que a gente põe sempre tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!